década de 70, né, nos anos 70, emerge o chamado programa etnomatemático. Então, note que a etnomatemática, ela se desenvolveu como um programa de pesquisa em história e filosofia da matemática. Então, inicialmente, o desenvolvimento da etnomatemática foi como um programa de pesquisa em história e filosofia da matemática. E é claro que este programa tinha implicações pedagógicas. Daí esse passo para se pensar numa metodologia com bases na etnomatemática. E o próprio nome etnomatemática é um nome conceitual. É um nome que tem um significado, ele contém uma definição. E qual seria o significado do nome etnomatemática? Esse fato que é um fato muito interessante. Ele fala, né? Poxa, a Finlândia é fascinante, né? Ele contando para nós, né? Tem uma parte lá da Finlândia, a Lepânia, né? Que há 6 meses de claro, 6 meses de escuro, né? Isso lá no Círculo Polar Ártico, né? Onde fica aí a casa de quem gosta, né? Do Papai Noel. E ele falou que estava brincando com o dicionário finlandês, né? Ele acabou perguntando, né, como que ficaria, por exemplo, nesse dicionário, nessa língua, né? Como ficaria, né? Ou expressaria, por exemplo, a palavra, as maneiras de técnicas de explicar, entender o meio ambiente. Porque esse era o norte processo, né? Buscar as maneiras e técnicas de explicar e entender aquele ambiente, né? Sociocultural, natural e etc. E a ideia era saber isto, né? Dos lapões, né? Como é que ficaria isto usando raízes finlandesas? Olha, usando raízes finlandesas, ele encontrou esse nome aqui, ó. Impossível de ler, né? Eu não Pronuncia. entendo. Você vê. Alusta Civistskling. Já parei nos tapas ali, né? Parei aqui nos tapas. Né? Então quer dizer que é um nome impossível, né? Você, poxa, fica difícil a gente buscar aqui, né, nessa língua, um nome, né? Que pudesse explicar, por exemplo, que pudesse expressar, por exemplo, aquela frase, né? As maneiras e técnicas de explicar e entender o meio ambiente. Ficaria complicado. E ele falou assim, né? Que era tão impossível que ele não tinha coragem de contar para ninguém aquela situação. Mas esse exercício etimológico, né? Foi um exercício que ele gostou de fazer. Então, ele buscou procurar, né, uma palavra que pudesse expressar, então, justamente isto, né? As maneiras e técnicas de explicar e entender o meio ambiente. E aí ele buscou isso nas raízes gregas, porque ele diz, poxa, nas raízes gregas é menos chocante do que eu buscar lá, né, nas raízes finlandesas, né? Então, ele foi buscar esses nomes em algumas raízes gregas e percebeu que nessas raízes, essas maneiras, esses estilos, esses modos, essas técnicas, essas artes, era escrito como técne, que traduzindo seria tica. Esse entender, esse explicar, esse aprender, ensinar, manejar e tal, seria matema, matemar. E esse meio natural, esse meio social, esse meio político, esse ambiente socio-natural político, cultural, etno. Então, como ele estava procurando entender essas maneiras, né, de explicar esse ambiente natural, etc.,
Então, ele compôs a palavra, né? Tica de matema em distintos etno. Então, naturalmente, dessas raízes surgiu o nome etnomatemática. Fantástico isso.